Há mais ou menos uns 6 meses atrás eu postei o seguinte vídeo aqui no YouTube, onde eu falava sobre o canal Life of Luxury, um canal onde, resumindo, esses dois caras aqui chamados Parker e Chester recebem e-mails de pessoas dizendo que estão com algum problema. E aí que tá. Na maioria das vezes esses casos que eles tentam resolver são casos meio que sobrenaturais ou muito anormais. Recomendo vocês assistirem meu primeiro vídeo sobre o caso. Então, para o vídeo de hoje vamos ver. Ele rasteja para o seu quarto à noite. Então já deixa o seu gostei aí no vídeo e se inscreve para me dar uma força, já que infelizmente a gente vem perdendo muitos inscritos ultimamente e com você se inscrevendo isso me ajuda a continuar. Então vamos logo. Eu também estou hoje voltando com minha voz robótica. Acho que o vídeo passa um ar mais sério ou sei lá kkk. O vídeo se inicia com Parker informando que dessa vez, eles tinham recebido um e-mail de um garoto cujo melhor amigo dele chamado Mike teria desaparecido há dias, após ter decidido explorar uma suposta casa abandonada. O garoto diz que ouviu boatos dizendo que a casa que era em meio a uma floresta era mal assombrada. E no caso o garoto desaparecido tal do Mike queria investigar por conta própria. Ele disse assim que chegou na casa, o Mike disse que estava ouvindo pessoas gritando no porão da casa. Parker também disse que o garoto que enviou o e-mail relatou que muitos desaparecimentos têm acontecido naquela região. E o garoto diz que acha que tem a ver com aquela casa. Parker também fala que o garoto tinha mandado um vídeo onde seria a última coisa que o Mike tinha mandado antes de desaparecer. O vídeo é esse a seguir. Hello? Is anyone down here? Oh my god. Oh my god. Depois disso, Parker e Chester partem para a casa abandonada. No meio do caminho, Chester e Parker têm uma pequena discussão, já que Chester diz que se o garoto realmente tinha desaparecido, isso no caso seria um problema para os policiais, e eles não deveriam se envolver nisso. Parker então diz que não teria problema algum eles apenas darem uma olhada no local. Chester diz então que provavelmente eles só vão encontrar lixo e ratos nessa casa abandonada. Já deu para vocês perceberem que o Chester é o cara mais racional daqui, já o Parker sempre gosta de querer ajudar. Parker então diz que no e-mail recebido, o garoto tinha falado que várias pessoas tinham desaparecido naquela região, e ele pergunta para Chester se ele não achava isso suspeito. Chester então diz que não quer passar a noite lá, e que seria melhor eles dar uma olhada e pagar um hotel. Parker então diz que eles veriam a situação e segue viagem. Chegando na casa, Chester critica o lugar, dizendo que estava caindo aos pedaços. Eles então saem para investigar. Assim que eles entram, Chester acaba filmando uma espécie de cauda gigante. Mas ele diz a Parker que pensou ter visto uma cobra no local. Mal sabem eles que no final era melhor ter sido uma cobra. Eles acabam então entrando em uma parte meio estranha da casa, onde estava cheio de plásticos e estranhamente uma placa gigante escrito comida grátis. Algo que com certeza era de se estranhar no caso. Chester também filma um jornal onde falava que 3 crianças estavam desaparecidas. Chester então estranha aquela mensagem comida grátis e acaba encontrando uma espécie de ratoeira gigante, onde tinha um McDonald's em cima.
E obviamente nem precisa ser muito inteligente para notar que isso é uma armadilha, né, pessoal? Enquanto isso, Parker estava em outra parte colocando uma câmera para filmar de madrugada. Eles poderiam facilmente ter ido investigar de dia, não é? Chester então, como forma de burrice, coloca a mão na armadilha que quase acerta o seu braço. E eu fiquei pensando, se uma armadilha pequena dessas já dói tanto, imagina essa gigante, kk. Chester então fala com Parker que aquela coisa quase pegou o seu braço. Mas Parker não liga e manda eles irem logo colocar mais câmeras. A burrice desses personagens consegue superar até as dos personagens dos filmes. Alright, let's set up some cameras. Me surpreende a casa estar abandonada, mas as paredes estão branquinhas sem nenhuma parte com reboco à mostra, né, kkk. Depois de andar mais um pouco pela casa, eles encontram um quarto onde parecia que estava morando alguém. E tinha até uma espécie de roda gigante igual a dos hamsters. Parker então mostra para Chester como funcionava a roda. E diz que queria comprar uma dessas para praticar exercícios. Queria saber como ele caberia em uma dessas, né, kk. Chester então repara que no chão havia algumas marcas como pegadas que levava até um buraco na parede que levava a um cômodo totalmente diferente da casa. Como se fosse algo escondido. Eles também acham dessa vez outro buraco. Dessa vez maior. Lá ele. E em cima estava escrito Terra Feliz. Os então decidem investigar. Eles então começam a ouvir pequenos choros. Como se alguém estivesse ali do lado deles. Parker então abre um plástico que estava cobrindo um pequeno cômodo, e acabam encontrando algo que estava escondido com vários lençóis. Chester também filmou uma cadeira e bebidas em cima de uma pequena mesa. Parece que alguém ficava admirando o que estava escondido embaixo dos lençóis. Os relatos aparentemente estavam certos. E tinha pessoas desaparecidas dentro daquela casa. Mas o que será que os colocou ali? Um dos homens estava desesperado. E disse que alguém o mantinha ali há mais de 10 anos. Já a outra garota diz que estava grávida. E não queria ter um filho dele. Mas aí que tá, quem seria esse ele? A garota diz que já estava ali há anos. E que sua família deve estar muito preocupada com ela. Parker então começa a tentar tirar o cadeado. Mas eles escutam alguma coisa e vão rapidamente investigar. Deixando aquelas pessoas presas ali. Eles seguem o barulho que dava exatamente naquele quarto do começo. E Parker filma isso. What is that thing? Uma espécie de rato humanoide. Que estava correndo naquela roda de exercícios. A criatura avista os dois filmando. Mas aparentemente não faz nada. Chester então tem a ideia de ir embora dali o mais rápido possível. Mas Parker diz que eles não poderiam deixar aquelas pessoas presas. Parker se vira para filmar e percebe que a criatura já tinha sumido. Chester não aguenta aquela situação e decide sair dali. Deixando Parker falando sozinho. Parker então chama Chester e diz que a criatura já estava de volta no quarto. Parker então dá a ideia deles se esconderem em algum canto para ficar assistindo o que aquela criatura ia fazer. Chester concorda e os dois se escondem. E começam a assistir o que aquela coisa estava fazendo. De repente, a televisão que estava no quarto se liga sozinha. E a criatura começa a cantarolar. Então ela de repente se descontrola e começa a sair andando até aquela roda de exercícios. E começa a correr por alguns instantes. A criatura sai da roda e aparentemente começa a beber água em um filtro que estava ali no quarto. A criatura então volta para a roda e fica lá novamente por alguns instantes. Depois de longos minutos correndo, a criatura para e vai em direção àquele buraco que levava até onde estavam aqueles prisioneiros.
Depois de alguns minutos a criatura volta. E estranhamente começa a se contorcer por dentro. Uma cena bem bizarra, diga-se de passagem. Chester não aguenta ver aquela coisa e vaza dali mais uma vez. Parker depois de um tempo sai à procura de Chester, que já estava no outro lado da casa procurando uma saída. Mas para o azar daqueles dois, a criatura também estava fora de seu quarto. O Parker deve ter percebido isso, já que ele em alguns momentos passa dentro do quarto da criatura, que não estava lá. Parker depois de andar um pouco encontra criado mudo com vários pedaços de queijo em cima, e uma parede cheia de quadros. Enquanto isso a criatura continua a andar pela casa. Parker então chega mais perto dos quadros. E podemos ver praticamente uma origem daquele rato humanoide. Já que nos quadros gravados por Parker podemos ver um homem segurando um rato humanoide. Já em outros vemos o mesmo rato humanoide em uma espécie de circo dos horrores. Enquanto isso, Chester ainda está tentando achar uma saída daquela casa. Me surpreende ele ainda não ter encontrado o rato gigante, ou a saída. Essa casa deve ser muito maior do que o que eu imaginava. Enquanto isso, a criatura também estava andando pela casa. E para o azar do nosso amigo Chester, ele dá de cara com a criatura. What do you want? A criatura acaba atacando Chester, chamando a atenção do Parker, que sai correndo o mais rápido possível. A criatura então o sequestra o Chester e joga ele dentro de uma daquelas mesmas gaiolas que estavam aqueles desaparecidos. Parker então ouve os gritos de socorro de Chester e consegue o encontrar. Parker então tenta arrancar o cadeado que estava segurando aquelas correntes, até que aquela criatura aparece novamente. Mas Parker consegue libertar o Chester. E os dois saem correndo. Eles então acabam encontrando uma janela, que infelizmente estava emperrada. Parker então, sem muitas escolhas, taca uma cadeira no vidro, assim o quebrando e fazendo os dois conseguirem fugir. Mas Chester, antes de conseguir pular, quase foi atacado pela criatura. Mas ele também conseguiu escapar. O vídeo então termina com uma mensagem dizendo que eles conseguiram voltar para o carro. E também que eles entraram em contato com o garoto que tinha mandado um e-mail para eles. E o seu nome era Patrick. Eles entraram em contato para dizer que o amigo desaparecido dele poderia estar lá na casa, já que eles tinham encontrado pessoas presas em gaiolas. E então termina com eles dizendo que o garoto disse que teria ido procurar o amigo dele sozinho, e que ele não sabia se Chester e Parker estavam chegando ou não. Esse episódio, na minha opinião, foi um nota 9. Porque eles não tiraram aquelas pessoas das gaiolas enquanto dava tempo. E aonde será que estava o amigo perdido do Patrick? E uma última dúvida. O que será que aconteceu com aquela garota que estava grávida do bicho? Infelizmente, talvez nunca mais saberemos. Se você assistiu até aqui, recomendo que se inscreva para ajudar o canal. Isso me ajuda muito e me motiva a continuar fazendo esses vídeos. É isso e até a próxima.